Então você lançou você tem o selo Candy, né? Candy, sim. O Candy, fala um pouco então, pra gente mais. Então, o selo Candy, eu tinha lançado o selo Candy com o intuito de lançar livros de temática mais erótica, mais picantes. Só que aí, no desenvolvimento do selo, foi justamente o momento em que eu comecei a querer trazer mais a temática LGBT para a editora. E aí, em vez de trabalhar com a questão erótica, eu mudei o foco do selo. Então, a gente criou o selo LGBT, que é um selo de literatura LGBT. A gente já publicou o Nicolás Colfer, que é um escritor argentino. Estamos fazendo a tradução de um outro livro, 2 livros dele ainda. A gente vai publicar um peruano chamado Juan Carlos... perdi o sobrenome do Juan. Que também é um livro muito legal. Estamos também publicando um romance histórico do Roberto Blatz, que é brasileiro, todos pelo selo Candy. E junto com o selo, eu criei a Casa Queer, que foi, que é ainda o primeiro espaço parceiro oficial da Flip totalmente voltado para a temática LGBT. Então, em 23 anos de Flip, foi o primeiro espaço totalmente dedicado à temática. Então, a gente fez 2023, a primeira edição da casa, em Paraty. Vamos fazer agora em 2025 a segunda edição. Na primeira edição nós tivemos Renan Quinalha, tivemos Amara Moira, tivemos um elenco muito legal. Foram 60 pessoas debatendo temática LGBT. Esse ano vamos ter mais provavelmente umas 60 pessoas, entre escritores, intelectuais, pessoas, advogados, falando de direitos humanos. Então, tudo isso nasce a partir do selo Candy. E esse selo, ele é para isso, ele é um espaço para publicar a literatura LGBT. Quando eu criei o selo, quando eu comecei a pensar no direcionamento do catálogo, uma coisa que eu pensei é que, assim, a literatura LGBT, ela tem tido muita força, mas ela ainda tem tido muita força dentro do Young Adult, que são os livros para jovens adultos, mais voltado para quem é da faixa de 18 até 25, 26 anos. Eu queria que fossem títulos não só de Young Adult. Então, eu queria outros títulos, outras temáticas. Que, vou falar sério, outros países da América Latina estão correndo para a gente caminhar. A Argentina tem uma força muito grande nessa literatura. O Chile, apesar de ser um país mais conservador, tem uma força muito grande. E outros países também da América Latina têm publicado muito mais literatura LGBT do que a gente. Então, meu interesse foi esse. E junto com isso, a produção da Casa Queer, desse espaço. Você sentiu uma necessidade, imagino também, de uma questão do tipo, eu senti falta disso, durante os tempos você mais novo, mais jovem, sentia falta de uma literatura mais representativa, que fosse mais inclusiva. Foi uma... A gente não cresceu vendo isso, Gus? A gente, seja na televisão, no cinema ou na literatura, quantos personagens, quantos livros ou quantos filmes que nós assistimos que os personagens ou não morriam de HIV, ou não morriam, não morriam por causa da AIDS, ou não morriam porque apanhavam, ou não eram obrigados a se esconder. A nossa representação, sempre foi uma representação falha. A gente cresceu aprendendo a mentir. A gente cresceu aprendendo a mentir que nós não éramos aquilo. Que nós não éramos, qualquer LGBT. Então, quando veio a pandemia, 2020, e eu trabalhei muito na pandemia, trabalhei muito durante a pandemia, e eu vendo, 700, 600, 700 mil pessoas morrendo, e eu vivo Manaus, com aquele absurdo daqueles enterros, daquele cemitério que não cabia mais ninguém. O mundo todo, Mas o Brasil vivendo aquele absurdo que a gente viveu aqui, eu comecei a pensar, como eu espero que muita gente tenha feito, que caralhos eu tô fazendo, da minha vida.
O que eu estou deixando? E se eu morrer amanhã? Eu peguei Covid antes da vacina. Felizmente eu tive, né, sintomas leves. Mas eu entrei numa noia. Foram 15 dias, assim, resolvendo tudo que eu tinha para resolver. Pagando conta pendente, deixando coisas escritas, organizando a minha vida. O meu marido deixou tudo escrito, senhas de banco, tudo, porque se a gente morrer, a gente tem que deixar as coisas organizadas, né? E aí, ok, passamos por isso. Mas nesse processo eu também entrei nessa de que eu estou fazendo? Hoje todos nós, né, o pós-pandemia, nós somos sobreviventes, né? Somos sobreviventes e vou dizer, nós ainda estamos sentindo os efeitos psicológicos daquele período. Total. Estamos vivendo... Isso não acabou. Não acabou. Nós ainda estamos em estresse pós-traumático. Ainda estamos, apesar da gente achar que não, mas ainda estamos. A gente ainda está vendo agora os efeitos das crianças que não puderam frequentar a escola naquela época. Exato. Que não socializaram naquela época. Então, assim, a gente está vivendo isso. E aí foi isso que aconteceu. Juntou essa história de eu querer ter um catálogo mais abrangente e também, assim, o que eu quero deixar publicado, né, dentro da editora depois disso tudo. E aí essa temática ela foi uma maneira que eu encontrei. Externalizar esse seu legado. Exatamente. Deixar de alguma forma. Exatamente.